professor, professora, professores coordenadores e todos que nos assistem e nos ouvem neste momento. Sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial. Eu sou Iguiar, PCNP de História, esta é a Graziela, PCNP de Tecnologia, e a Aline Cruciari, PCNP de Educação Especial. O tema da nossa TPC de hoje é sobre o plano de ensino e o plano de aula. Nós iremos, então, revisitar esses dois planos. Sabemos que vocês já fazem, ou já até fizeram nas escolas, mas aqui nós queremos revisitar e pontuar alguns elementos importantes que fazem parte desses dois documentos escolares. O que vamos, então, fazer hoje? Nós iremos relembrar o percurso formativo da TPC do dia 13/4, iremos fazer a devolutiva da TPC sobre TEA, né, com o tema Vamos Falar sobre TEA. Nós iremos revisitar o plano de ensino e o plano de aula da escola, né, nós vamos revisitar, relembrar e discutir as diferenças e semelhanças entre esse plano de ensino e o plano de aula e sugerir modelos de plano de aula e plano de ensino para vocês. Mesmo que vocês já tenham feito os de vocês, nós iremos aqui então trazer alguns modelos que já foram até divulgados, né? Já foi até feita a formação lá no início do ano pelo Centro de Mídias, mas hoje nós iremos então revisitar e relembrar estes planos novamente e sugerir alguns modelos para vocês também, tá? Então, vamos lá para relembrando a nossa ATPC. Então, nós fizemos um bate-papo, né, sobre o transtorno do espectro autista com a psicóloga Karina Maia, a qual é presidente e fundadora da Ampara, e nós fizemos também uma homenagem à nossa grande amiga e parceira Sandra Cristina de Oliveira, que infelizmente não está mais conosco. Nós, de todas as áreas, né, inclusive a área de humanas, fizemos homenagens a ela, e nesta data em especial, todas nós nos reunimos e disponibilizamos este ATPC para vocês, discutindo, né, esse tema tão importante que é o espectro autista, né, transtorno do espectro autista, e a homenagem à nossa querida amiga e companheira e jamais esquecida Sandra Cristina de Oliveira. Nós iremos agora, vou passar a palavra para a PCNP Aline Cruciari, que vai falar um pouquinho, né, vai fazer uma devolutiva a partir das avaliações que vocês fizeram na última TPC, e logo após eu retorno aqui para a gente dar continuidade à nossa TPC, ok? É com você, Aline. Olá, professores, espero que todos vocês estejam bem e se cuidando. Estou passando para dar a devolutiva do nosso último ATPC sobre transtorno do espectro autista, né? Falar um pouquinho aqui para vocês o que vocês colocaram nas avaliações. É claro que não deu para colocar todas as contribuições, todas as falas, senão ficaríamos aqui um tempo muito grande. E a ideia é trazer só para uma reflexão, né? Trazer um pouquinho da participação de vocês nesse contexto. Então, desde já, nós gostaríamos muito de agradecer todos os elogios, todas as palavras de incentivo, de respeito e de carinho que foram recebidas nesta avaliação depois da finalização desse ATPC. Então, nós trazemos aqui hoje uma parte, né, uma pequena parte significativa de tudo aquilo que vocês colocaram e que chegou até nós de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa. Muito obrigada. Eu aqui deste lado como representante aí, né, da educação especial, lutando com vocês por uma educação de qualidade, por uma escola mais inclusiva, lutamos todos juntos por esse processo. Eu me sinto muito grata e muito feliz por tudo aquilo que eu li, né? Parabenizando a Karina Maia, que é a presidente e fundadora da Ampara, que é a Associação de Pais e Amigos do Autistas de Araraquara, parabenizando a iniciativa da Diretoria de Ensino por ter feito um ATPC sobre isso, e particularmente eu não poderia deixar de falar que o meu coração ele se enche de alegria quando eu percebo, né, esta positividade
por parte de vocês em relação a aprender coisas sobre educação especial, querer conhecer, colocar ali no papel, né? Olha a importância de se tratar essas temáticas na educação especial, de verdade. No fundo do meu coração ele se enche de alegria, né? E aí eu falo, vamos continuar. Sempre vale a pena continuar lutando. Muito obrigada, pessoal, muito obrigado mesmo. E nós trazemos aqui, então, algumas contribuições, como eu disse, não dá para colocar todas, mas todas foram extremamente importantes e significativas para nós, né? Recebemos cada contribuição, cada fala de emoção, cada fala de agradecimento, cada fala ali nos parabenizando, nós recebemos com o coração cheio de alegria, tá? Vamos conhecer um pouquinho então o que vocês colocaram, né? Foi muito gratificante poder compartilhar da experiência da Karina. Quando recebemos o aluno, muitas vezes não temos noção do quão dolorido foi o processo de descoberta e acolhimento desta criança no seio familiar. Ter acesso a este depoimento nos torna mais pensativos na forma como recebemos os alunos e os pais. Excelente ATPC, parabéns a todos os envolvidos. Foi excelente o ATPC. Se colocar no lugar desta mãe, no qual luta para ver o desenvolvimento de seu filho dentro e fora da escola. Muito importante abordar esse tema, principalmente nos dias atuais. Olhar com carinho e respeito para cada situação. Falar sobre o TEA, né? O TEA é a sigla do transtorno do espectro autista. É de extrema importância para quebrar muitas barreiras. E é sempre bom ter mais conhecimento do assunto. Agradeço pelo ATPC. Foi muito importante para mim. Nós é que agradecemos, pessoal, a participação de vocês e o olhar, né? E o olhar para tudo isso. A pauta foi de grande valia na minha formação profissional e acadêmica. A experiência vivida nesse ATPC foi muito essencial para a minha carreira profissional. Tenho uma filha autista e epilética. Conheço a Karina. Achei muito pertinente e importante o bate-papo sobre autismo. E aqui nós agradecemos, né? Vou fazer uma pausa aqui, porque nós agradecemos imensamente a fala dessa professora que se posicionou enquanto mãe de uma criança, de uma adolescente ou de uma jovem, né, com deficiência. A nossa fala. E linhas depois, nós até vimos, depois da participação dessa professora, linhas depois, né, linhas abaixo, um professor também disse que nós, professores, né, nós, professoras, que temos filhos com deficiência, é muito importante a gente se posicionar, né, a gente passar essa mensagem para o outro, porque nós servimos de exemplo para esse mundo aí fora, não só como mãe, mas também como profissional. Essa foi a fala de um professor que eu guardei aqui, ó, e eu utilizei para linkar com a fala dessa querida professora que trouxe aqui a sua história de vida, que falou, mesmo com poucas palavras, né, a vida dela, nos trouxe aí a presença da filha dela e colocou o quanto ela, como mãe, com propriedade, pode dizer, e eu digo isso porque vocês também sabem que eu sou mãe também de um pré-adolescente que possui o transtorno do espectro autista. Então, quanto essa professora como mãe tem propriedade para dizer, não só como mãe, mas também como profissional, a importância e a relevância do tema. E como eu disse, né, nas avaliações, linhas abaixo, um professor veio dizendo isso, da importância de nós professores, que temos essa experiência vivenciada também dentro de casa, no nosso seio familiar, o quanto isso contribui e ajuda. Então, a vocês, nosso muito obrigado mais uma vez. Foi muito importante para mim ler cada linha desta avaliação, tá? Gostaria de parabenizar a todos que proporcionaram essa TPC. Foi de uma grandiosidade poder contar com tantos saberes. Meu muito obrigado por dividirem todas essas vivências maravilhosas. O autismo é parte deste mundo e não um mundo à parte. Exatamente. É isso que nós estamos querendo mostrar. E cada vez mais esse entendimento se faz necessário diante da grandiosidade dos diagnósticos que nós estamos vendo e vivendo diariamente. Pauta muito importante e que deve ser retomada em outras oportunidades.
Parabéns. Certamente retomaremos. O próximo ATPC, neste momento de educação especial desta área, será sobre deficiência visual, que foi um pedido que vocês fizeram também o ano passado. Então nós continuaremos, retomaremos sempre que necessário, não só o termo do transtorno do espectro autista, sua definição, as características, como se trabalhar em sala de aula, como também iremos expandir para um campo mais amplo ainda da educação especial. Pessoal, deixo vocês agora com as minhas companheiras de trabalho e eu não poderia deixar também, né? Na verdade, venho aqui representando a área, a Eguiara, a Graziela. Nós não poderíamos deixar de agradecer cada palavra, e aqui ela não aparece porque foram muitas palavras e nós queríamos falar com você de uma maneira muito importante e significativa. Por isso que nós não colocamos aqui, tá? Nós vamos falar, olhando para vocês, cada palavra de incentivo, de apoio, de cuidado, de carinho, que foram dedicadas para a Sandrinha também nesta avaliação. Ao ler tudo aquilo, eu voltei a me emocionar de novo, volto aqui mais uma vez, né, me emocionando muito. Vários professores dizendo da diferença que ela fez na educação, parabenizando a atitude do núcleo pedagógico de homenageá-la, e nós não poderíamos fazer diferente. A Sandra, ela foi homenageada por nós em vida também, e ela seguirá sendo sempre homenageada, né? Ela sempre vai estar presente em qualquer ATPC, em qualquer fala, em qualquer ação nossa, porque para nós ela foi uma pessoa excepcional e ela sempre se fará presente, sempre. Então, muito obrigada. Ainda está doendo e vai doer muito tempo, vai doer por muito tempo. Nós ainda estamos muito emocionados, como vocês podem ver, ainda é muito difícil falar de toda essa dor, né, a morte da Sandra, mas nós estamos aqui hoje para agradecer cada palavra de carinho e de dedicação e de respeito que foi colocado ali, significando a passagem da Sandra entre nós. O nosso muito obrigado. Nós continuamos aqui, né, lutando com vocês e aguardando com ansiedade o dia em que essa dor que nós sentimos se transforme numa bonita saudade. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem. Vocês são muito importantes. Muito obrigada, Aline, pelas suas contribuições. É muito importante a devolutiva a vocês, né, frente às ATPCs realizadas por nós, frente às ATPCs anteriores. Então, vamos lá. A diferença entre o plano de aula e o plano de ensino. Então, nós iniciamos aqui com uma questão disparadora para vocês. Professor, professora, você sabe qual a diferença? A diferença e a semelhança entre o plano de ensino e o plano de aula? Então, um tempinho aí para vocês resolverem na escola. Nós sugerimos 5 minutos, porém, vocês podem fazer essa atividade num tempo um pouquinho maior, aí por área de conhecimento, né, na verdade, com a área de ciências humanas e com as disciplinas que compõem essa área, e também as disciplinas de nova educação e educação especial também. Então, vocês têm esse tempo aí para discutir entre os grupos, ok? E aí, dando continuidade, nós temos aqui uma pequena definição que foi sugerida pelo Centro de Mídias. Deixei aqui embaixo também o link para vocês revisitar esse vídeo, caso vocês julguem necessário, onde a Valéria disse, né, para nós, na ocasião, lá no início do ano, que o plano de ensino, ele é, então, aquele plano que eu faço a partir, elencando as habilidades, as competências, os conteúdos ao longo dos 4 bimestres. Então, aquele documento mais amplo, aquele documento mais geral, onde eu coloco todas as minhas ideias, os projetos, tudo aquilo que eu pretendo trabalhar ao longo do ano. No plano de aula, já é a ação de tudo aquilo que eu idealizei no meu plano de ensino. Então, tudo aquilo que eu pensei, que eu escrevi lá no meu plano, eu vou colocar em prática, eu vou
colocar essas ideias em ação realmente no meu plano de aula. Então, olha lá, o plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, em uma área ou componente curricular específica. Já o plano de aula é o roteiro para apoiar o professor ao ministrar cada uma das aulas elencadas nesse plano. Então, não é aquele roteiro que eu vou mandar para o aluno. Lá é um roteiro de atividades que a gente vai enviar para os alunos, dialogando com os nossos alunos, com as atividades propostas a partir das habilidades essenciais, que ele também surge a partir desse plano de aula que eu desenhei para as minhas aulas semanais, né? E esse plano de aula aqui semanal, ele surgiu daquilo que eu idealizei lá, né, logo no início do ano, a partir do meu plano de ensino. Então, a gente consegue perceber que as coisas, elas são muito amarradas, né? Elas não são separadas, né? Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. As coisas, uma depende da outra para que tudo funcione bem, né? É uma grande engrenagem. Então, a gente precisa de todas as pecinhas funcionando para que a gente consiga atingir o nosso resultado, que é o desenvolvimento de competências, de habilidades nos nossos estudantes, ok? Então, o plano de aula seria, então, esse roteiro, tá? Que vocês precisam pensar, planejar da melhor maneira a fim de atingir todas as especificidades dos nossos alunos. E aí, afinal, né, o que a gente precisa considerar para realizar esse plano de aula e esse plano de ensino? Então, é fundamental que eu, professor, que você, professora, considere as habilidades essenciais do ano de 2020 e 2021. A gente escuta e participa de muitas formações no Centro de Mídias, tanto nós, PCNP, quanto vocês, professores e PCs e equipe gestora, o quanto que o ano de 2020 foi fundamental que a gente focasse naquilo que era essencial para que os nossos estudantes conseguissem dar continuidade neste ano de 2021. Este ano, pessoal, não está sendo diferente, né? Nós iniciamos aí com essa continuidade dessas habilidades essenciais, pensando que precisamos focar naquilo que realmente é imprescindível, aquilo que não pode deixar de faltar para que os nossos alunos dêem continuidade aos estudos. Tudo é importante que está no currículo, tudo é importante, mesmo porque ele já foi feito a partir de uma base comum curricular, né, uma base nacional comum curricular, a qual é a nossa grande norteadora. A partir dela foi pensada em nosso currículo paulista, então todas as habilidades, todas as competências que estão ali, os objetos de conhecimento são importantes. Porém, para esse ano atípico 2020 e 2021, é necessário, se faz necessário, que a gente trabalhe com aquilo que de fato é essencial e dê subsídio e suporte para que o nosso aluno prossiga aos estudos. Outro ponto importante a considerar é o perfil dos nossos estudantes. E isso incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo socioemocional. Então, que é essa tolerância ao estresse, né? O aluno se sentir sempre engajado, motivado, abertura ao novo, resiliência, empatia, são habilidades, né? São competências socioemocionais que precisam ser também pensadas e desenvolvidas. Não dá mais para a gente pensar somente no cognitivo, nós temos também que pensar aqui no socioemocional, tanto nosso, né, professor enquanto professores, como também em relação aos nossos alunos. E outro ponto a considerar é o resultado das avaliações. Então, as avaliações é fundamental, essa avaliação ela é importante que seja feita de maneira processual ao longo de todo o processo, né, de aprendizagem dos nossos estudantes, porque aí eu consigo identificar e perceber aquilo que o meu aluno já sabe, aquilo que ele precisa continuar aprendendo, ou até mesmo que eu preciso corrigir para que esse aluno consiga de fato atingir essas habilidades essenciais, né, consiga desenvolver essas habilidades e competências previstas aí dentro do nosso material, tanto
Currículo Paulista, né, como material de apoio e currículo em ação, e também o currículo oficial vigente, que é o que ainda trabalha, né, as habilidades do segundo e terceira série do ensino médio, que estamos ainda em processo, né, para que o segundo e terceiro faça parte também do currículo paulista. Por enquanto, nós temos até o primeiro ano, né, a primeira série do ensino médio, que trabalha com o material do currículo paulista, e o segundo e terceiro ainda com o currículo oficial vigente, ok? E aí, continuando, o que mais é importante eu considerar para a elaboração do meu plano de aula? Os recursos didáticos disponíveis. Eu preciso considerar e pensar e ver e me apoiar, estudar, me apropriar dos recursos disponíveis que eu tenho fundamentais, que especialmente, né, o nosso currículo em ação e o Aprender Sempre. Aprender Sempre, que é aquele material de recuperação que agora nós temos também para ciências da natureza, né? Já tínhamos matemática no português, agora ciências da natureza. Quem sabe logo o de ciências humanas, né? Vamos torcer para que a gente também, que a nossa área também tenha esse material de recuperação, porque eu particularmente considero um material muito bom. E aí nós temos também que considerar a diferença entre as turmas de um mesmo ano ou série para adequar as atividades quando e conforme necessário. Isso vocês tiram de letra. A gente sempre ouve tanto os PCs quanto alguns de vocês relatando para a gente que prepara a mesma aula para os sextos anos. Porém, o sexto A reage de um jeito, o sexto B de um outro, e ao final da minha aula eu avancei até um ponto com o sexto A. Ao final da minha aula no sexto B, eu cheguei apenas na metade, eu não consegui nem chegar na metade. Então, as turmas são diferentes. Então, o meu objeto de conhecimento, a minha habilidade é a mesma, mas eu preciso considerar essa diferença entre as turmas. Então, não dá para exigir que todo mundo vai aprender tudo aquilo que a gente, né, que você, professor, ensinou apenas em uma aula ou em 2 aulas. Mas isso, repito, que vocês tiram de letra, vocês sabem exatamente aí a medida de como ministrar essas aulas considerando essas diferenças. E aí, como disse anteriormente, a gente precisa considerar também o contexto de 2021, com as aulas presenciais, aulas remotas e, quem sabe agora, né, o ensino híbrido, né? Nós estamos aí caminhando para o ensino híbrido, né? Nós tivemos aquela semana de recesso, aquela semana de parada, e por conta da pandemia, a gente precisa também se cuidar e colaborar em relação a todo esse período, que se Deus quiser logo passará, mas cada um precisa contribuir, né? Cada um precisa fazer a sua parte. Mas quem sabe agora nós teremos aí essa volta presencial, né? Já estamos tendo a volta presencial gradativa, esse modelo de ensino híbrido, e vamos seguindo da maneira como vocês já vêm fazendo, que tem dado muito certo, e com certeza os nossos alunos estão conseguindo avançar, mesmo que não seja da maneira como você, professor, gostaria que fosse, mas os nossos alunos, né, estão avançando, vocês estão dando o melhor, e assim a gente vai continuando o nosso trabalho, ok? Então, continuando, né, falando então de alguns elementos que são fundamentais para que o plano de ensino de fato aconteça, de fato seja um plano de ensino de sucesso, um plano de ensino que vai de acordo com o perfil da escola, das salas, das turmas. Então, o plano de ensino ele deve prever alguns elementos para nortear o trabalho do professor durante todo o ano letivo. Então, quais são esses elementos? Aqui nós elencamos 5 elementos: dados de identificação, os objetivos, as competências e habilidades, as metodologias de ensino e a avaliação. E agora nós vamos falar de cada um deles separadamente, ok? Então, a primeira parte, tranquilo, são os dados de identificação, nome, o nome do professor, o componente curricular, ano e série, carga horária do componente curricular. E aí nós temos o nosso segundo elemento importante, que são o quê? Os objetivos. Então, como são construídos, o que são esses objetivos, né?
Então, esses objetivos, eles são construídos em formas de frase que iniciam com verbos indicando alguma ação. É importante esses verbos para que a gente direcione o nosso trabalho e a gente direcione, de fato, aquilo que os alunos precisam desenvolver, né? Então, dentro daquela habilidade, o que o aluno precisa desenvolver? Então, esse verbo indicando essa ação, ele precisa ser um verbo assertivo, né? Porque, dependendo o verbo que eu colocar, é aquela habilidade, são aquelas atividades que eu vou precisar trabalhar e desenvolver para que eu consiga desenvolver essa habilidade, para que o meu aluno consiga desenvolver essa habilidade. Então, precisa ser verbos pensados, né, e assertivos. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, localizar, comparar, avaliar, né? E pede-se também para que a gente evite os verbos genéricos como compreender e entender. Então, que a gente foque realmente nesses verbos aqui, de identificação, de classificar, comparar, reconhecer, para que os alunos para que a gente consiga desenvolver um trabalho focado no desenvolvimento dessa habilidade e os nossos alunos, por consequência, consigam aí desenvolver essa habilidade e competência, dando aí suporte para que ele prossiga para as próximas atividades, para as próximas habilidades, para a próxima sequência de atividade, ok? E aí o terceiro elemento importante, imprescindível no nosso plano de ensino, são as competências e as habilidades. Então, indicar quais habilidades do currículo e conteúdos estão distribuídos nos bimestres letivos. Então, nós estamos pensando lá no nosso plano de ensino, né? No macro. O que eu preciso escrever para trabalhar ao longo do ano a partir sempre dos documentos oficiais e das ideias que eu tenho para trabalhar com as minhas turmas, né? Então, olha lá, as habilidades, elas são indispensáveis para que a gente elenque aí nesse plano de ensino e também os conteúdos, né, distribuídos aí ao longo de todo o bimestre. A gente deve, essas habilidades e conteúdos, eles devem ser atingíveis, considerando o tempo estimado da realização das atividades, né? Comentei com vocês agora há pouco que eu preciso, muitas vezes, eu consigo trabalhar uma habilidade em 1, 2 aulas em um sexto ano. No outro sexto ano, eu vou precisar de 3, 4 aulas, né? Então, é importante a gente considerar o tempo para a realização das sequências de atividade para que a gente coloque nesse plano de ensino de maneira mais assertiva. Ah, mas se eu colocar, não posso nunca mais mudar? Pode. O plano de ensino pode ser revisitado. Ele pode ser e deve ser adequado, de acordo com as necessidades da escola, da comunidade, né, de toda a comunidade escolar. Ele deve ser, sim, revisitado e modificado sempre que for necessário. Mas é indispensável que a gente considere esses elementos importantes, tá? Então, para o desenvolvimento de uma habilidade, às vezes é preciso programar mais de uma aula, né? O que eu acabei de dizer para vocês. Então, é importante a gente ter em mente, poxa, eu trabalhar essa habilidade aqui de reconhecer as paisagens. Uma aula com os sextos anos não vai ter como, vai ter que ser 3 aulas. Mas essa mesma habilidade, ela vai voltar lá no sétimo ano. Então, e no sétimo ano? Então no sétimo eu consigo trabalhar em 2 aulas, tá tudo bem, em 2 aulas eu consigo finalizar essa habilidade, porque nosso currículo, todos nós sabemos que ele é espiral. Se ele é espiral, as habilidades, elas vão ter um grau de complexidade. Então, o aluno, aquela habilidade que ele viu hoje no sétimo ano, no sexto ano, ele vai rever no sétimo, no oitavo, de maneira mais complexa, mais aprofundada. Mas que é indispensável que a gente pense aí nesses elementos que não pode faltar, tá? Para que atinja, de fato, essa excelência, esse desenvolvimento cognitivo, além dos socioemocionais. E as metodologias, né? É outro elemento importante para considerar o nosso plano de ensino. Mas qual a metodologia que eu vou trabalhar? Ou o que são essas metodologias, né?
Então, as atividades propostas, elas devem corresponder ao objetivo das aulas e ao desenvolvimento de competências e habilidades por meio de metodologias adequadas para promover o engajamento e a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, agora, nós vamos vou mostrar para vocês alguns exemplos de metodologias. E olha só, reforçando, é preciso considerar para cada sequência de atividade a metodologia adequada para que, de fato, o aluno consiga ter esse desenvolvimento cognitivo e também o socioemocional. Então, alguns exemplos, né, de metodologias ativas. Nós temos a sala de aula invertida, né, que nós trabalhamos ano passado, em 2019, muito com vocês. Tivemos aqui também alguns PCs e também professores dando exemplo de como desenvolver esse trabalho a partir dessa aula invertida. Produção de mapas conceituais, que o nosso material de ciências humanas é recheado de mapas conceituais, principalmente o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, né, especificamente. Produção de vídeos, exemplo de metodologia ativa. Desenvolvimento de projetos. Aqui a gente discute bastante isso com vocês, a gente sugere para que vocês possam desenvolver projetos grandes, integradores com todas as disciplinas do componente, aulas expositivas, estudo, né, estudo de texto, iniciação científica, resolução de problema, rotação por estações, estudo de casos. São todos exemplos de metodologias ativas que cada professor, cada um de vocês vai adequar de acordo com o perfil da sua turma, de acordo com o conteúdo que você está trabalhando, de acordo com a sequência de atividade. Como eu disse, no material de ciências humanas, do sexto ao nono ano, principalmente, já tem várias recomendações de como trabalhar essas metodologias, né? De como trabalhar e também a explicação de cada uma delas no texto introdutório. Então, convido a todos vocês darem uma lida no texto introdutório do sexto ao nono ano, que traz bastante explicação de como é cada metodologia ativa, como que vai se comportar e como que é composto também todas as situações de aprendizagem, né? Na verdade, cada atividade que faz parte da sequência de aprendizagem do nosso material do currículo em ação. E outro elemento também importante para a gente citar no nosso plano de ensino é a avaliação. Imprescindível, né? Super, hiper importante a avaliação. Por quê? A avaliação, aqui, eles sugerem, né, diversos instrumentos e mecanismos para que a gente consiga verificar, né, em que medida as competências e as habilidades estão sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo. Então, eles oferecem aqui para nós, eu estou dizendo eles porque esse material nós preparamos a partir da formação do Centro de Mídias, colocamos alguns itens, complementamos com alguns itens, mas a maioria é uma retomada, é um revisitar, tá, do plano já discutido pelo Centro de Mídias e também atendendo alguns pedidos de vocês, tanto o PC quanto os professores, a importância da gente trabalhar esses dois documentos, a diferença entre eles, o que é importante ter em um, o que é importante ter no outro, quando eu entrego um, quando eu entrego outro, por isso que a gente trouxe aqui, tá? E aí alguns exemplos de avaliação. Exercícios, provas, atividades individuais ou em grupos, pesquisa de campo, observações periódicas, registradas no diário de classe, entre tantas outras coisas que cada um de você, professor, professora, podem pensar para avaliar o seu aluno. Lembrando que a avaliação ela é imprescindível que ela faça parte do processo de aprendizagem e principalmente que a gente avalie a partir daquilo que ensinamos. Não tem como cobrar algo que a gente não ensinou. Por isso que a gente discute, a gente fala bastante isso frente a uma avaliação como, por exemplo, a AP. Se eu não trabalho um material que é proposto para a gente trabalhar, né? Se eu não desenvolvo aquela sequência de atividades, se eu não olho para a matriz de habilidades essenciais, não tem como o aluno ir bem na AP,
sequências de atividade, né, nem nas sequências digitais. Então, é importante a gente avaliar a partir daquilo que eu ensinei. Exemplos estão aqui, outro elemento importante, né, são, ainda falando da avaliação, nós trouxemos aqui para vocês alguns exemplos de instrumentos de avaliação. Por quê? Muitas vezes a gente fala, olha, preciso utilizar diferentes instrumentos de avaliação. Mas o que é instrumento de avaliação? Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Muitos professores novos, né, ainda não sabem, né, não sabem, ou talvez até não se atentaram exatamente por que é esse instrumento de avaliação. Então, por isso que é importante a gente revisitar realmente e retomar, sempre que possível, os conteúdos, as temáticas, né, que fazem parte aí de todo o nosso processo de ensino-aprendizagem e do nosso processo enquanto professor. Então, olha lá, alguns instrumentos, né? Entrega de exercício, atividade proposta pelos professores, individual ou em grupo, as provas, né? Como a gente já falou anteriormente, a realização de pesquisa e a participação nas aulas. Essa participação nas aulas, ela é importante a gente avaliar. Não é apenas, eu não preciso usar apenas esses instrumentos aqui anteriores ou outros instrumentos que vocês acharem necessário, mas a participação nas aulas, ela é fundamental, principalmente agora, nesse período que estamos vivendo, né, de ensino remoto, de ensino híbrido. Então, a gente precisa avaliar essa participação e essa contribuição dos alunos frente àquelas atividades que a gente propõe. Agora nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dar um exemplo, na verdade, de como é o plano de ensino, ele já desenhado, né, o esqueleto dele aqui, e ele também já preenchido, como que seria esse documento para eu entregar na coordenação. Então, voltando a dizer, vocês já fizeram. Aqui o que a gente está apresentando é um revisitar, é um retomar, acho que a palavra ideal seria até um revisitar / retomar, e aí aquilo que vocês acharem interessante, vocês mudarem ou acrescentar, né, fique à vontade. É uma modelização apenas aqui de um plano a partir de pedidos, tanto de professores coordenadores quanto de professores também, tá bom? Então, nós temos aqui, componente curricular, geografia. Que série ano? 6º ano. Bimestre, 1º. Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. A habilidade que eu quero trabalhar é a habilidade de geografia, ensino fundamental, 6º ano, geografia, habilidade 01. Qual que é o objetivo? Esse objetivo é o objetivo da minha aula. Esse objetivo nada mais é do que a minha própria habilidade, que ela vai se tornar o objetivo da minha aula, ok? Então, olha lá o objetivo. Eu quero que o meu aluno, ao final dessa aula, ou ao final dessa situação de aprendizagem, ou dessa sequência de atividades, meu aluno seja capaz de descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Qual que é a metodologia que eu vou utilizar para atingir esse objetivo? Que esse objetivo nada mais é que a habilidade que nós precisamos que nossos alunos desenvolvam. Aqui está sugerindo mapas conceituais, estudos de texto, mas, de acordo com o perfil da sua sala, você pode mudar também a sua metodologia, professor. E a avaliação? Como que eu vou avaliar essa habilidade nessa aula? Eu vou avaliar através de atividades individuais, atividades em grupo, ou vou pedir um seminário, vou pedir para que eles relatem, né, como que foi, para que eles descrevam oralmente como que foi essa descrição, né, das paisagens. E aí, nós temos aqui uma outra habilidade, que é a habilidade 14, dentro ainda da unidade temática, que é o sujeito e o seu lugar no mundo. Olha só,
mesma unidade temática, mesmo bimestre. E agora nós temos aqui, ó, habilidade 14. Esse asterisco significa que essa habilidade ela é exclusiva do currículo paulista. Então, isso é importante a gente saber que toda vez que eu ver uma habilidade com asterisco na frente, significa que ela é exclusiva do currículo paulista. Ela foi elaborada para o currículo paulista, ok? E continua no 6º ano. O objetivo, então, né? O objetivo que seria aqui a minha habilidade também. O objetivo da minha aula e também a minha habilidade que a gente vai ver lá para frente na descrição do nosso plano de aula. Então, aqui, antes eu estava pedindo para o meu aluno descrever os elementos, né? Que eu disse até que ele poderia fazer isso oralmente. Agora eu quero que ele analise, né? Então, olha lá. Analisar o papel de grupos sociais com destaque para quilombolas, indígenas, entre outros, na produção da paisagem, do lugar e do espaço geográfico em diferentes tempos. Como que o meu aluno vai fazer essa análise? Qual a metodologia que eu vou usar para o meu aluno fazer essa análise? Uma pesquisa de campo. E como que eu vou avaliar essa pesquisa de campo? Aqui está propondo exercícios e provas. Vocês podem propor outros instrumentos de avaliação também, tá? Então, aqui é apenas uma sugestão. E aí nós temos, de novo, dentro da mesma unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, novamente, ainda 6º ano, 1º bimestre, habilidade 15, asterisco, lembra? Asterisco significa habilidade produzida exclusivamente para o currículo paulista. Então, agora eu quero que ele elabore, olha só, ele vai elaborar hipóteses. Então, olha só, voltando. Primeiro, ele vai descrever, depois ele vai analisar. Olha a importância dos verbos, né? Olha a importância dos verbos para a gente pensar em ações, em atividades assertivas para atingir essa habilidade. Então, ó, descrever, analisar, aqui ele vai elaborar hipótese. Olha como as habilidades, elas vão aumentando o grau de complexidade. É o que eu falei para vocês lá no início, nosso currículo é espiral. Então, as habilidades, ela tende a fazer isso, né? Aumentando esse grau de complexidade mesmo, ao longo dos anos, ao longo do ciclo, ao longo de cada ano e série e ao longo de cada atividade, como é o caso que nós estamos vendo aqui. E aí, a metodologia para isso elaborar hipóteses, está sendo sugerido um estudo de caso, resolução de problemas e a avaliação, né, instrumento avaliativo aqui, atividade individual ou em grupo. Eu particularmente acho que a atividade em grupo para se elaborar hipótese seria mais interessante. E aí nós temos a habilidade 2, que já é o analisar, tá vendo? O grau de complexidade das habilidades, analisar e comparar, tá? E eu não vou ler tudo, né? Que não vou ler toda essa habilidade, porque é mais realmente um exemplo para vocês verem como as habilidades elas aparecem de uma maneira crescente, né? Elas vão evoluindo com o passar das atividades da situação de aprendizagem. Aqui, então, nós vamos falar um pouquinho do plano de aula, e aqui eu deixei uma mensagem para vocês também, tá? E aí, um plano de aula, né? Um exemplo de um plano de aula. Primeira coisa, identificação. Então, agora nós vamos para a ação. Lembra que o plano de ensino é o todo, é o macro, são todas as minhas ideias, são os 4 bimestres, tudo aquilo que eu estou prevendo, pessoal. Gostaria que vocês me desculpassem, mas eu estou com muita dor de garganta, mas vamos lá, estou aqui. Eu vou dar continuidade à TPC com vocês, tá bom? Só me perdoem, porque realmente a garganta está inflamada. Então, a parte de identificação, o nome do professor, o componente curricular, bimestre, turma, tudo isso que vocês já sabem, tudo isso que precisa realmente ter no nosso plano, e principalmente aqui, ó, a duração da aula, né? Preciso colocar, mas você não falou, Iguiar, que precisa... eu posso usar mais de uma aula? Sim, você pode usar mais de uma aula. Então, você especifica aqui que você vai usar 3 aulas de 45 minutos, 2 aulas, enfim, aquilo que for realmente viável, né,
para que e o tempo, né, e o tempo certo para desenvolver a habilidade. A unidade temática continua aquela unidade temática que eu elenquei lá no meu plano de ensino, lembrando de novo que aqui nós é o mão na massa, que é a ação, né? A ação daquela ideia, daquilo que eu idealizei no meu plano de ensino. Então, unidade temática, sujeito, seu lugar no mundo, habilidade a ser trabalhada, lembra da que nós lemos lá atrás? Ensino fundamental, sexto ano, geografia, habilidade 01, que eu disse para vocês que essa habilidade ela também estava elencada lá como o objetivo da minha aula, né? Então, olha só, habilidade a ser trabalhada, né? A descrição dessa habilidade é descrever elementos constitutivos das paisagens e compor as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos, né? Qual que é o objeto de conhecimento? Qual que é o conteúdo? Aqui eu vou esmiuçando mais. O conteúdo, o objeto de conhecimento aqui é identidade sociocultural. Então, esse é o meu objeto, esse é o que eu vou estudar, né? Agora, para que serve esse objeto de conhecimento, né? Para que eu vou estudar esse objeto de conhecimento, né? Para que eu vou estudar essa unidade temática, o sujeito e o seu lugar no mundo? Para que o meu aluno possa, ao final dessa sequência de atividade, conhecer os elementos constitutivos das paisagens, para ele comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, ao final de todo esse processo de ensino-aprendizagem, os nossos alunos vão ser capazes, né, de, de, de conhecer esses elementos, de comparar as modificações em relação ao seu lugar de vivência, ao seu lugar no mundo, em tempos diferentes. E aí nós temos, então, ainda, né, nós temos ainda os conteúdos, né? O conteúdo seria o que eu vou trabalhar, o que vai ser trabalhado dentro desse conteúdo. Diversos tipos de paisagem. Então, a natural, modificada e organizada, seus elementos constitutivos, as transformações das paisagens naturais, né? E aí nós temos a metodologia de ensino. Qual a metodologia que eu vou utilizar para que eu consiga desenvolver essa habilidade, esse objeto de conhecimento, para que o meu aluno seja capaz de atingir, né? De, ao final dessa atividade, seja capaz de conhecer e comparar. Então, eu vou usar a metodologia de coleta de dados, né? De coleta de fotos, análise, pesquisa de campo, entre outras coisas que vocês acharem necessário, né? E aí, essa metodologia, ela refere-se à aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. É aquilo que vocês acham que a turma de vocês, a sala de cada um de vocês, professor e professora, consegue fazer, consegue desenvolver a partir dessa sugestão e dessa proposta de metodologia oferecida por vocês. E aí os recursos que nós vamos utilizar, né? Com o que será trabalhado, né? O que eu vou trabalhar, né? Que recurso didático eu vou utilizar para desenvolver essa habilidade? Currículo em ação. Eu posso também fazer consulta em sites, consulta em livro didático, em outros livros, outros recursos que vocês quiserem, né? Então aqui eles colocam como proposta também, a gente traz, né, os celulares, câmera fotográficas, né, que é a partir dessas fotografias que cita para que os alunos façam também essa pesquisa e depois traga e discuta com toda a turma as diferentes paisagens, né, os diferentes lugares da cidade onde ele mora ou ao redor da escola, né, aí com retorno, né, com os nossos retornos presenciais. Então, são várias possibilidades de metodologias que a gente pode oferecer e sugerir para os nossos alunos fazer, propor para os nossos alunos fazerem, né? E aí, a avaliação, né? Finalizando aqui com a avaliação, por que avaliar? É importante avaliar, eu saber o que o meu aluno já aprendeu, se eu estou no caminho certo, né? E dar continuidade, então seria uma correção de rumos até para eu, professor, e também, ao mesmo tempo que é corrigir o rumos, é também
um ponto de continuidade daquilo que eu estou ensinando para o meu aluno. Eu posso, de repente, numa avaliação, achar que a minha sala já está aí de uma certa forma nivelada, e aí eu consegui observar e avaliar que eu preciso ainda retomar algumas habilidades. Então, por isso é importante da avaliação durante todo o processo, não só no final do bimestre ou no final do mês, mas ao longo do processo. E os registros, né? Obviamente, eu faço uma avaliação, eu preciso fazer esses registros, né? Publicar esses registros, e como até uma técnica de estudo, né, e divulgação de todo o conhecimento dos meus alunos. Aqui, eu acho que pode, essa questão dos registros, né, da divulgação aí da aprendizagem dos alunos, tem alguns professores que fazem atividades com murais, né, e coloca lá as atividades dos alunos, as notas dos alunos, né, o tanto que ele já evoluiu, o quanto que ele ainda pode evoluir, aí faz assim uma certa forma assim de não é nem agradecer, uma forma até de valorizar todo o esforço e dedicação dos alunos. Então, ao divulgar, né, esse rendimento, esse resultado, essas notas dos alunos, alguns professores conseguem fazer dessa maneira que dá essa ideia de valorização para os alunos e incentivo para os outros que ainda não conseguiu chegar e né, no avanço esperado, né, na aprendizagem esperada. Mas isso eu estou trazendo para vocês contribuições de alguns outros colegas, né, de professores de sala de aula que fazem mais a critério de cada um, ok? E aqui nós temos uma sugestão para elaboração de plano de aula. Essa sugestão eu encaminhei para vocês, coloquei até aqui, ó, que eu já encaminhei para vocês no PDF, já está aí na mãozinha de cada um, né? Repetindo novamente, aqui nós estamos revisitando, nós estamos retomando o nosso plano de ensino, nosso plano de aula, e a partir desses exemplos oferecidos pelo Centro de Mídias, né? Até coloquei o login aqui do Centro de Mídias, para que a gente possa olhar e ver aquilo que eu ainda posso melhorar no meu plano ou não. Meu plano está legal, não preciso mudar nada, né? Então, segue aqui uma sugestão para que você fique à vontade e consiga fazer essa observação e essa comparação, tá? E para quem ainda não conseguiu fazer, não conseguiu entender o que é um plano de aula, creio que esse seja um bom exemplo. São exemplos práticos, totalmente pertinente para a ocasião, né? Frente que o nosso plano de aula, como a Valéria trouxe aqui nessa formação, ele é o nosso roteiro de trabalho, então é importante e indispensável que a gente faça, que a gente entregue aí para a coordenação e equipe gestora. Então, esse modelo é um modelo um modelo muito bom, eu considero um modelo muito bom e que vocês podem aderir ou não, tá? Por isso que está dizendo aqui uma sugestão. Então, tem até aqui uma ementa, né? Uma descrição do que é esse documento, do que é esse plano. Então, ó, este documento ele foi elaborado para apoiar os professores na preparação dos seus planos de aula. Aí ele indica, né, aqui alguns elementos essenciais que devem ser contidos na elaboração do roteiro de estudos ou do plano de aula de cada professor. Então, os elementos importantes. Nós já discutimos elementos do plano de ensino, do plano de aula, objetivos, metodologia, avaliação, recurso, e aqui ele está trazendo novamente compactado dentro de um arquivo passo a passo para vocês fazerem na escola, tá bom? Na escola, no momento de ATPC ou no planejamento de aula, né, no tempo de vocês, aí cada um no espaço que achar melhor. Então, nós temos a identificação, a temporalidade, essa temporalidade é o número de aulas, o período, que é tudo que nós vimos até agora, né, tudo isso que nós retomamos, aqui é o como eu vou fazer, o passo a passo de como eu vou fazer para entregar para a equipe gestora, para o PC da minha escola. Os objetivos da aprendizagem, né, que é os objetivos da aula, as habilidades e as competências,
os objetos de conhecimento, que seriam os conteúdos, as metodologias que nós trouxemos, vários modelos de metodologia, os recursos que eu vou utilizar para trabalhar, o acompanhamento e avaliação dessa aprendizagem, indispensável esse acompanhamento e essa avaliação, é a avaliação e autoavaliação do nosso aluno, né? E também a nossa autoavaliação frente ao nosso trabalho. Os instrumentos para verificação de aprendizagem ou da entrega das atividades, esses instrumentos, né, que eu acabei de dizer a vocês, que nós trouxemos, vários exemplos, mas que vocês podem pensar em outros, ou se vocês já fazem outros tipos de avaliação, ou se vocês utilizam outros tipos de instrumentos e que está dando certo, podem continuar também, não há problema nenhum, mas que precisa estar dando o resultado esperado aí para os nossos estudantes, né? Como serão realizadas as orientações e as devolutivas para os estudantes? Essas orientações e devolutivas, a gente pode falar aqui na questão do feedback. Nós vamos fazer uma pauta ao longo aí ainda desse primeiro semestre em relação ao feedback dos roteiros. Nós tivemos no ano passado a participação do professor Felipe, que trouxe para nós contribuições muito importantes de como ele faz o feedback para os alunos frente aos roteiros de atividades. E aqui é essa devolutiva, esse feedback frente às avaliações. Então, a gente precisa pensar nisso, pensar na quantidade de atividades, o tanto de roteiros que eu encaminho para os alunos, e é onde eu digo que a gente pode investir mais nesses roteiros integrados para ter menos roteiro para vocês encaminharem, menos coisas para corrigir, menos coisas para fazer feedback. Então, roteiro integrado, ele favorece muito essa otimização do tempo e, principalmente, alivia também os nossos alunos de tantas atividades que eles precisam fazer, né? Que às vezes os alunos, vocês mesmos contam para a gente, que os alunos às vezes se queixam que tem muita atividade no centro de mídias para fazer, atividades que cada componente curricular passa para eles fazerem. Então, o roteiro integrado seria uma opção, tá? E aí, facilitaria, logicamente, aqui o feedback. Então, aqui segue alguns exemplos, né? Segue alguns pontos a serem considerados para nortear a elaboração desses roteiros ou do plano de aula. Então, a identificação, né? O roteiro de estudos ou plano de aula, né, de você, professor, deve conter informações básicas de identificação, além do que será registrado no documento. Há pontos importantes para se observar, adequando o que for planejado ao público de estudantes, ao observar para adequar o que for planejado ao público de estudantes. Então, ao elaborar os roteiros, considere o perfil e o contexto dos seus estudantes, considere os recursos efetivamente disponíveis pelos estudantes. Lembra, maioria dos alguns nossos estudantes, vocês relatam para nós que não têm acesso às tecnologias, não tem muitos recursos em casa, mas que vocês brilhantemente conseguem pensar em outras coisas, e outras possibilidades para que o aluno não fique de fora das atividades, para que realmente não fique nenhum aluno para trás. É o lema, é o nosso mantra, nenhum para trás, né? Nenhum aluno para trás, nenhum professor para trás. Todo mundo engajado, todo mundo fazendo parte aí dessa grande comunidade de aprendizagem, dessa grande engrenagem aí que é a educação. Então, é importante também reconhecer as diferenças entre as turmas, que a gente já discutiu, cada ano, cada série, né? Nenhuma série é igual a outra. E aí, os elementos de temporalidade, né? Os roteiros de estudo planos, eles devem corresponder ao número de aulas de cada componente curricular para cada segmento de ensino e modalidade. Aí, os objetivos de aprendizagem. Os verbos devem indicar uma ação específica, né? Já discutimos isso anteriormente, né? Lá no início, quando eu falei dos verbos serem claros, porque é a partir desses verbos que a gente vai investir e disponibilizar de energias para pensar nas atividades, elaborar as atividades, enviar os roteiros para os alunos, fazer o feedback. Então, por isso que eles precisam ser, esses verbos eles precisam estar indicando de fato aquilo que a habilidade se propõe a fazer, né? Então, por exemplo, olha, evitar os verbos tem como compreender, entender, que são verbos muito gerais.
Então, os que a gente citou anteriormente são verbos que, de fato, vai levar o aluno à compreensão e desenvolvimento da habilidade. Então, deve ser, esses objetivos, eles devem ser atingíveis. Então, não adianta eu colocar uma coisa lá, uma habilidade, e dizer que eu vou desenvolver em um dia, né, em uma aula. Não, não vou conseguir, né? Então, eu tenho que colocar coisas que sejam atingíveis. Bom, mas essa habilidade que está pedindo agora, minha turma não vai dar conta de fazer. Ótimo, faça então uma retomada, coloca isso no seu plano de aula, não tem problema. Coloque que primeiro você vai retomar uma habilidade lá do quinto ano, para depois você voltar para a habilidade do sexto, não tem problema algum. Aliás, o objetivo é esse, é a gente trabalhar 2020 e 2021 com habilidade de retomada. Eu vou encaminhar para vocês também a matriz de habilidade essencial e lá vocês vão ver que dentro da linha do sexto ano, ele traz habilidades do quinto, né? Habilidades de tomada do quinto. Quando eu estou no sétimo, vai me trazer habilidade do sexto, tá? O objetivo, ele deve guiar as diversas atividades do roteiro, já discutimos isso, né? Os objetivos devem ser relevantes, trabalhando com as habilidades e competências essenciais para os estudantes. Lembra que nós discutimos também no início, o currículo tem uma imensidão, né? Ele é vasto, ele é amplo em várias habilidades, vários objetos de conhecimento. Porém, a gente precisa priorizar aquilo que é essencial que os alunos aprendam para prosseguir nos seus estudos. Por isso, a gente não pode perder esse foco. Tem que estar sempre aí no nosso radar as habilidades essenciais para que a gente consiga garantir o mínimo para os nossos alunos. E as metodologias, né? As metodologias são as atividades propostas, né? Elas devem contribuir para o objetivo das aulas e propor metodologias adequadas para promover o engajamento e aprendizagem dos estudantes. Aí, incluindo, novamente, que a gente já leu anteriormente, a questão das metodologias, resolução de problemas, exercícios propostos em diversos formatos. Então, alguns de vocês nos relata que usa bastante o Forms, né? Aqueles formulários do Forms, eu acho muito interessante. Outros não, outros vocês pedem para que os alunos expliquem a atividade, mas pedem para que eles resolvam direto no material de apoio, né, do currículo em ação, ou que registrem, a partir das aulas do centro de mídias, façam um registro e depois mande para vocês, tira foto, deixa na escola e manda para vocês, e vocês vão complementando de acordo com a dificuldade e com aquilo que cada um de vocês observa da aprendizagem dos alunos. Então, esse formato, essa metodologia, cada professor, cada um de vocês sabe o tom melhor, né, de oferecer e de trabalhar com cada ano e série, com cada aluno. E nós temos também aqui, também como sugestão, né, como exemplo, as pesquisas, né, bibliográficas, os trabalhos, as leituras, o desenvolvimento de texto, a produção de vídeo. Produção de vídeo, acrescenta aqui também podcast. Os alunos gostam muito de gravar, né, aqueles que têm condições, que têm acesso. Os podcasts também é bem interessante. E a produção também de desenhos esquemáticos. Então, são um vasto leque, né, de exemplos de metodologias que a gente consegue aí adequar de acordo com o conteúdo, né, de acordo com o objeto de conhecimento que eu quero, que eu estou trabalhando com o meu aluno. Aí os recursos didáticos, né, material didático, nós temos então disponíveis em cada unidade escolar os livros, nós temos vídeos, né, o centro de mídias, que é o grande norteador de todo esse processo que estamos vivenciando de 2020, né, desde 2020. Então, é a partir do centro de mídias que a gente também prepara as nossas aulas, que a gente também verifica a aprendizagem dos nossos alunos para aprofundar, retomar ou dar continuidade. E algumas outras plataformas educacionais que aqui na nossa TPC de Humanas, a PCNP Graziella já citou várias, né, como a plataforma Estude, a Estude, tem também as várias plataformas aí de matemática também, nós temos
sites, né, de museus que a gente já indicou aqui para vocês, e várias outras aí que eu não me recordo agora, mas muitas plataformas que a gente indicou o ano passado aqui para vocês. Nós temos também aqui o acompanhamento e avaliação da aprendizagem, né, que nós já discutimos, que é importante que os roteiros prevejam, né, essa forma de devolutiva aos estudantes. Não adianta a gente passar a atividade e a gente não avaliar, né, a gente não acompanhar, a gente não fazer um feedback. Isso acaba que ficando solto, acaba que ficando no ar e a gente não consegue perceber o quanto nossos alunos já caminhou, né? E aí, um ponto importante que esse roteiro aqui oferecido pela Secretaria traz é que a devolutiva das atividades elaborada pelos estudantes que podem ser oferecidas durante o período de atividades não presenciais ou após o retorno das aulas presenciais. Eles podem acontecer de forma coletiva ou de forma individual, também e novamente, de acordo com a necessidade da turma e de acordo com aquilo que você, professor, julga melhor e mais produtivo, mas que precisa ver esse feedback sim. E por meio das devolutivas, os estudantes e professores conseguem acompanhar, né, a evolução da aprendizagem. Tanto o aluno consegue saber aquilo que ele precisa avançar, aquilo que ele não está bem, consegue enxergar aquilo que ele errou, aquilo que ele pode fazer melhor, como o professor consegue aí corrigir os rumos do ensino, né? E aí, uma atividade para vocês responderem lá no nosso formulário. Esse formulário, lembrando que também é um registro de presença. Então, ele tem duas funcionalidades para a gente. A primeira e principalmente a presença. Vocês precisam responder, senão não fica com presença, né? É muito importante isso. E também é um instrumento de avaliação para nós. E aí, a pergunta que a gente vai deixar lá para vocês é: professor, professora, compare seu plano de aula e plano de ensino com as sugestões propostas nesta formação. Escreva o que considere importante alterar, complementar ou retirar em seu plano de ensino e plano de aula. Ou se o mesmo já contempla todos os elementos importantes discutidos nessa TPC de hoje. Então, se o plano de vocês contempla todos os elementos que a gente colocou aqui como importante, né? Então, ok, só responder lá, meu plano corresponde, meu plano contempla todos os elementos sugeridos no plano de ensino e no plano de aula. Proposto aqui na formação desta TPC de Ciências Humanas. Caso contrário, vocês elenquem aquilo que vocês ainda melhorariam. Ah, meu plano de ensino não prevê o feedback, não prevê a devolutiva aos alunos. Opa, então eu preciso acrescentar o feedback. Ah, eu não tinha pensado aqui na metodologia em usar a metodologia tal. Então, você pode incluir essa nova metodologia que você achou aqui interessante e que vai ao encontro da necessidade da sua turma. Ok? Então, pessoal, é isso. Não deixem de responder então o formulário. Respondam também essa questão. Nós vamos deixar aí um tempo, né? Vai ser um tempo consideravelmente aí grande para vocês responderem e enviar para a gente, tá? Lembrando também que os links da avaliação e do registro de presença estarão na pauta de cada um de vocês. As referências bibliográficas eu trouxe aqui esse vídeo, né, do YouTube, esse vídeo que está disponível no YouTube, mas que foi do Centro de Mídias, falando dessa diferença do plano de aula e do plano de ensino, e também o currículo em ação do 6º ano, a nossa versão preliminar. E aqui, nós da equipe de Humanas, eu, a Graziela e a Aline, agradecemos muito a participação de cada um de vocês, de todos e de cada um de vocês, e deixamos aqui uma frase do Valon. A experiência não é mais do que uma sucessão de situações no que o sujeito reage. Então, que a gente possa aqui pensar, refletir nessa frase e ver o que é a experiência para nós, né? Olha o que o Valon nos diz, né? E o que é para cada um de vocês essa experiência.
Então, bom trabalho para vocês, boa semana, espero ter contribuído e a gente se vê em breve. Se cuidem e tchau, pessoal, até mais.